Então, a hipertensão arterial é aquela pressão acima de 14/9, ou 140/90 que a gente fala, né? Então, a pressão que está persistentemente acima desses valores é considerada hipertensão. A pressão arterial ela deve ser monitorada na população adulta a partir dos 20 anos. Nos pacientes que têm uma pressão menor do que 12/8, a gente pode fazer a aferição a cada 2 anos. Agora, aqueles pacientes que têm acima de 12/8 até 129/89, esses pacientes devem medir anualmente a pressão arterial. Na população pediátrica é muito importante também fazer a monitoração da pressão arterial. Geralmente se faz nas consultas de rotina com o pediatra. Tanto em crianças quanto em adolescentes, toda consulta com o pediatra deve ser aferida a pressão arterial. A maioria dos casos de hipertensão arterial é a chamada hipertensão essencial, ou seja, não tem uma causa determinada para que haja essa pressão. Em 3 a 5% dos casos é a hipertensão chamada secundária, ou seja, existe um fator que é o responsável pelo desenvolvimento dessa pressão. Só o médico é que vai suspeitar quando é um caso ou outro e fazer a adequada investigação. Existem, entretanto, alguns fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão. São eles: a idade, quer dizer, quanto mais idoso o paciente, maior a chance dele ser hipertenso. Existe uma relação linear, quanto mais velho, maior a prevalência. A obesidade, o sedentarismo, o uso excessivo de sal. Então, o diagnóstico de hipertensão arterial, ele deve ser feito com muito cuidado. Não é uma medida isolada que você dá o diagnóstico de hipertensão. Você tem que fazer pelo menos 3 medidas em ambiente tranquilo, né? Então, se você tem persistentemente níveis maiores do que 14/9, aí então você fecha o diagnóstico de hipertensão arterial. Uma vez detectado feito o diagnóstico, nós temos que tratar. Né? Se é uma hipertensão leve, uma coisa leve, você pode fazer as mudanças do estilo de vida. Então você vai fazer atividade física regular, perder peso, retirar, né, controlar a ingesta de sódio, combater o tabagismo, quer dizer, são medidas não farmacológicas, de estilo de vida saudável, que já são muitas vezes eficazes em corrigir isso. E nos pacientes que têm níveis maiores, né, ou que têm fatores complicadores, como diabetes, já tiveram infarto prévio, tiveram derrame, né? Então esses pacientes, aí a gente tem que entrar com a medicação. Fazer o controle medicamentoso e sempre, claro, as mudanças de estilo de vida sempre vão estar associadas, sempre essas medidas vão ser necessárias serem tomadas. A hipertensão arterial, ela é um problema muito sério, porque a hipertensão não tratada, não diagnosticada e não tratada adequadamente pode trazer sérias consequências para o paciente. Então, o infarto agudo, né, doenças cardiovasculares de uma maneira geral, o paciente pode ter um infarto, um AVC, né, chega a 80% dos casos de AVC, os pacientes têm hipertensão. Pode acontecer insuficiência renal, né, paciente ir para hemodiálise por entrar em falência renal. Então, a hipertensão descontrolada, ela lesa o que a gente chama de órgãos-alvo. O que é importante ressaltar é que a hipertensão, ela não tem uma idade, né? Então, lógico que ela é mais comum nos idosos, mas as crianças e adolescentes não estão livres. Então, dos 3 anos aos 20 anos, fazer a medição da pressão arterial em toda a consulta do pediatra, né? O pediatra fazer essa aferição. Dos 20 aos 50, 60 anos, tendo pressão normal, uma vez a cada 2 anos, ideal até anualmente fazer a medição, né? E acima dos 60 anos, dada a maior prevalência de hipertensão arterial, fazer medições anuais. Isso se não houverem fatores complicadores, como o paciente que for diabético, o tabagista, o obeso. Então, na verdade, o médico ele vai traçar um perfil de risco desse paciente. Toda vez que ele for fazer o check-up, o médico vai traçar o perfil de risco e, de acordo com as doenças associadas nesse paciente, ele vai ter um maior ou um menor risco e aí o médico vai orientar qual é a periodicidade que ele tem que fazer as medições, as consultas, os retornos ao ambulatório. Em caso de crise hipertensiva, pressões acima de 18/12, é importante o paciente procurar atendimento médico imediato, né? Porque crises hipertensivas podem trazer graves consequências, né, para o paciente. Então, detectou, seja por medição em casa, ambulatorial ou numa farmácia, né, e viu que a pressão está alta, então
Então é importante procurar atendimento médico imediato. Se for hipertenso já conhecido, tiver o remédio, né? Então é importante fazer o uso regular das medicações, pode até tomar o remédio que está habituado, mas sempre é aconselhável que se procure atendimento médico para adequada avaliação e medicação.